Amiga, acabei de reassistir Jurassic Park e fiquei com uma dúvida muito séria. Ih, lá vem viagem da sua cabeça. O que foi agora? Tá, pensa comigo. No filme, os dinossauros são gigantes, fortes, parecem super poderosos e destroem tudo. Mas, pô, será que eles também não passavam por uns perrengues de saúde? Tipo o que a gente passa? Ah, é claro que sim, né? E pasme, tem uma galera que estuda justamente isso. Os problemas que os animais do passado enfrentavam. Tipo, os sinais que ficaram marcados nos fósseis até hoje. Caraca, mentira! Eu sempre imaginei eles como uns tanques de guerra ambulantes, indestrutíveis. Mas, aparentemente, até os dinossauros tinham seus dias ruins, né? Sim, cara. E o mais curioso é que eles tinham doenças muito parecidas com as que a gente vê hoje em dia, tá? Que isso, agora você me pegou. Mas me conta aí, como é que essa galera que pesquisa consegue descobrir essas coisas num osso que tá aí há milhões de anos? Você já se perguntou como os cientistas conseguem identificar doenças que afetaram seres vivos há milhões de anos? Por meio do estudo de fósseis, que são vestígios de organismos antigos preservados em rochas, é possível conhecer o modo de vida, o comportamento e as condições de saúde de animais já extintos, como os famosos dinossauros. Essa área de estudo, conhecida como paleopatologia, permite investigar as doenças que atingiram esses seres do passado, revelando detalhes sobre suas vidas e suas adversidades. Nos estudos sobre fósseis de dinossauros, especialmente dos titanossauros, gigantes pescoçudos do grupo dos saurópodes, que habitaram a Terra há milhões de anos, tem sido possível observar doenças que apresentam semelhanças com aquelas que afetam os seres humanos atualmente. Para entender melhor sobre o assunto, eu, Catarina Ribeiro, estagiária da Rádio UERJ, e Charbele Estrela, da Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, convidamos Valéria Galo e Maria Luísa Bertolossi. É isso mesmo, Catarina. A Valéria Galo é doutora em Geociências pela USP, é mestre em Geologia pela UFRJ, além de coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UERJ. Além disso, é cientista do nosso estado pela FAPERJ. E a Maria Luísa Bertolossi é doutoranda desse mesmo programa. Então, Valéria, me conta aí, o que temos de novo sobre os fósseis de dinossauros? Muita coisa. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É muito bom para nós participarmos de eventos como esses, trazer a ciência para um outro foco, né? A gente está muito acostumado a divulgar a ciência dentro da sala de aula, dentro do laboratório, e essa é uma ideia de trazer isso para o público de um modo geral. O dinossauro tem um glamour paleontológico, né? Então, o nosso laboratório, o Laboratório de Sistemática e Biogeografia, vem desenvolvendo algumas pesquisas com esse tema, né? Então, a gente trabalha, como o próprio nome diz, é intuitivo, com sistemática, que é a classificação dos organismos, a identificação, com a biogeografia, que é a distribuição desses organismos, desses grupos, né? Não dos organismos em si, mas dos grupos, e também com a paleoecologia, né, que é entender como eles se relacionavam no passado, o comportamento, e dentro disso nós trouxemos essa linha de pesquisa que é a paleopatologia. Mas então aí eu trouxe essa linha de pesquisa também para o laboratório, com alguns pesquisadores, e a Maria Luísa então desenvolveu uma dissertação de mestrado bem interessante, apontando, né, as patologias, e agora ela vai continuar no seu doutoramento. É interessante essa questão das patologias porque parece muito distante. Quando a gente pensa em doença, em patologia, tem uma classificação, né, da OMS, mas parece que só os humanos têm doença e patologias. Ou então aqueles animais que estão próximos a nós, os domésticos, né, a gente consegue identificar. E aí, quando fala, mas doença em fóssil, como é que vocês sabem isso? Nossa, paleontólogo inventa tanta coisa, né? Para que a gente estuda essas patologias? Porque quer entender também, né? E muitas vezes essas estruturas com as patologias, elas surgem por outros estudos, né? A gente está avaliando o fóssil por outra razão e aparece tem uma coisa aqui diferente, tem uma anomalia aqui. Então, Maria Luísa, na pesquisa que você vem desenvolvendo, vocês encontraram várias doenças e várias lesões nos ossos dos titanossauros, né? O que esses achados nos dizem sobre a vida diária desses animais? A rotina, o comportamento, as condições de vida e também sobre a trajetória evolutiva das doenças. De que forma esse conhecimento do passado pode contribuir de alguma forma para avanços na medicina atual? Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Então, as paleopatologias, elas mostram que os titanossauros, eles enfrentavam
situações semelhantes às nossas, que levavam a patologias semelhantes às nossas. Então, eles eram vulneráveis a doenças, tanto infecciosas, tanto degenerativas. E isso pode ser pelo comportamento, assim como você falou, né? Por exemplo, o jeito que ele se alimentava, quais movimentos ele fazia, se era repetitivo ou não. O comportamento como brigas entre si ou entre outras espécies, como ele se defendia. Então, isso também tem a ver como afeta esses animais. E as condições do ambiente, a biomecânica desses animais. Lembrando que os titanossauros, eles são animais muito grandes. Eles são, como você já falou anteriormente também, eles têm um pescoço muito longo, uma cauda muito longa, e eles são bem pesados. Então, a locomoção já traz um desafio maior para eles, de ter uma lesão nas vértebras. E quanto à medicina, é legal fazer essa comparação, que as patologias, elas são semelhantes entre si. Então, a gente consegue observar sem nenhuma alteração do ser humano. A gente consegue ver como essa doença evoluiu. Então, conseguir ter esse registro sem nenhum dedo humano, sem nenhum medicamento, e ele por si só já é muito bom para fazer essa comparação com a medicina atual. Valéria, pegando carona nisso, eu queria te perguntar sobre esses recursos tecnológicos que vocês têm usado, né? Sobretudo a tomografia computadorizada e a paleohistologia. Explica pra gente como é que essas técnicas e esses recursos ajudam a entender as patologias, quer dizer, as doenças encontradas nesses fósseis. E por que é tão importante a gente usar, né, a ciência, a pesquisa, usar técnicas conjugadas nesse tipo de abordagem, né? Bom, a tomografia computadorizada, ela ganhou, assim, uma amplitude muito grande na paleontologia, né? Se você pegar trabalhos do início do século XX, né, 21, 2000, ainda era muito incipiente. E aí a gente começou a usar. A tomografia, ela permite que você entre no animal, né, na cabeça dele, no corpo dele. Isso é uma coisa. E a doença também, porque a doença, às vezes, ela aparece, ou não é só doença, né? Às vezes é uma anomalia que tem ali, não necessariamente uma doença, né? A tomografia, ela faz o que a gente chama de cortes, né? Ela vai cortando aquele fóssil em várias fatias e a gente vai adentrando. E aí, lá dentro, às vezes, é que está realmente o que interessa para nós, né? Verificar que tipo de doença aquela patologia. E, às vezes, precisa de mais alguma coisa, que nem você falou. A histologia ajuda muito os cortes histológicos, né? No caso, o paleohistológico. Então, esses cortes histológicos, eles permitem que a gente veja internamente o material, as células ou essa anomalia. Às vezes, assim, a gente tem uma lâmina, digamos assim, de um animal normal, sem doença. E você examina como é aquela lâmina, né? Como é que está a distribuição de canais, das células. Então, tem um padrão. Aí você olha essa lâmina que você já supostamente achou que tinha uma anomalia, mas a macroscopia, né? Quando você olhou só a visão, né, superficial, não te permitiu chegar a uma conclusão, às vezes nem a tomografia, no corte você vê, né, essa célula está deformada internamente, não a célula mais, né, mas o espaço celular está deformado, os canais desse osso estão deformados, então aí é possível que tenha uma anomalia. Então, entende como é importante essa integração? E hoje isso é super exigido na paleontologia. Então, a gente está tentando transformar essa metodologia numa coisa mais simples, né? Mas ainda é complicado, porque os equipamentos não são tão baratos, né? Exige um técnico especializado. Enfim, mas a gente tem feito uns trabalhos bem bacanas com isso e traz realmente informações preciosas. Maria Luísa, na sua pesquisa, a gente percebeu que as principais evidências de doenças foram encontradas nas caudas dos ossos dos titanossauros, né? E aí a gente queria saber por que esses ossos, eles são mais frequentemente usados nas pesquisas. Eles apresentam maior incidência, eles são mais suscetíveis às lesões, ou eles são mais acessíveis para análise? Tem alguma explicação para isso, para eles serem os mais encontrados, mais utilizados? As vértebras, elas são encontradas com maior frequência
E isso acontece porque a cauda ela é composta por várias vértebras, então tem mais chances de ser encontrada, já que um indivíduo tem diversas vértebras. E essas vértebras, elas sofrem maior desgaste biomecânico devido à função dela, né? De locomoção, de equilíbrio e até mesmo alimentação. Como esses animais, eles sentavam na própria cauda para se alimentar. E como sendo animais pesados, grandes, isso acabava deixando ela propensa a ter alguma doença, como as infecções, né, ou doenças degenerativas. Eu queria pegar carona nessa explicação da Maria Luísa e fazer uma pergunta para a Valéria sobre quais são os próximos passos de pesquisa de paleopatologia. Há interesse em investigar outras categorias, diferentes espécies, ou até mesmo expandir para outros períodos geológicos? Conta pra gente qual é a agenda. Certamente. Esse trabalho da Maria Luísa acaba contaminando, né, com licença aí do trocadilho, contaminando outros pesquisadores do laboratório. Então, começou com essa pesquisa da Maria Luísa e da Camila Bandeira também, com patologias em ossos. A gente tem outras pessoas no laboratório desenvolvendo. E eu gostaria de expandir para a minha área de pesquisa, que não é exatamente dinossauro, né? Eu trabalho com peixes fósseis. Eu, de fato, nunca observei. Mas existe uma questão que provavelmente não é que não tenha. Provavelmente o nosso olho ainda não está muito bem calibrado para identificar essas doenças. E aí vamos ver se a gente consegue encontrar em outros grupos, como você perguntou. De fato, eu nunca vi, até o momento não tem uma patologia em peixe que eu tenha visto, mas é bem provável, né? Porque peixe tem um monte de ossos, né? Preserva super bem pelas próprias condições ambientais. A gente vai continuar nessa linha de pesquisa também. Na questão dos próximos passos da nossa pesquisa, do laboratório, os nossos novos projetos, é uma coisa bem importante que não podemos deixar de ressaltar, são as parcerias. Dentro da nossa universidade, da nossa UERJ, a gente tem feito uma parceria muito boa com o Hospital Universitário Pedro Ernesto e também com o Centro Universitário de Controle do Câncer, que a gente chama de CUC-UERJ, né? Entre nós, assim, né? Que é a sigla do centro. A gente está chegando ao fim de mais um podcast. Eu queria agradecer a Valéria Galo, a Maria Luísa Bertolossi, e já deixar encaminhado aqui na mesa o convite para um retorno assim que a gente tiver mais novidades, mais resultados. Maria Luísa aí começando o doutorado, para trazer para a gente os avanços da linha de pesquisa. Nós é que agradecemos a vocês, né? Divulgar a pesquisa é muito importante. Para mim, assim, eu acho que é um tripé assim, importantíssimo. A gente precisa da divulgação científica, é a graduação, é a aula, a pós-graduação, é a pesquisa e a divulgação. Muito obrigada por receber a gente aqui na Rádio UERJ. Muito bom estar aqui para poder divulgar o meu trabalho e toda a pesquisa que a gente tem lá no laboratório, com a minha orientadora, a Valéria Galo, e a minha co-orientadora, Camila Bandeira. Muito obrigada. Então, Charbel, é isso. Agora sabemos como é importante conhecer o nosso passado para podermos avançar rumo ao futuro, né? Menina, pois é. Conhecer mais esses gigantes pré-históricos, né? Que ocupam a ficção, a nossa fantasia. Pode ajudar muito a ciência no presente e construir um futuro mais seguro e mais saudável. O podcast Me Conta Aí é uma produção da Rádio UERJ com o apoio da CAPES e da divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.